Antes de continuar, eu preciso te pedir uma coisa. Escute esta notícia com o coração preparado e fique até o final, pois divulgaremos essa música aqui. Porque o que começou como um simples rumor entre fãs rapidamente se transformou em uma das descobertas mais emocionantes ligadas ao nome de Yumen Long. Nos últimos dias, começou a circular entre comunidades de admiradores uma suposta música inédita atribuída a ele. Uma canção que, segundo essa narrativa, nunca teria sido lançada oficialmente. Uma música que teria nascido de pequenos fragmentos, letras soltas, anotações guardadas e gravações caseiras feitas em momentos íntimos, longe dos palcos, longe das câmeras, longe de qualquer produção profissional. E talvez seja exatamente por isso que ela tenha tocado tanta gente. Porque não soa como uma música feita para vender. Não soa como algo pensado para ranking, algoritmo ou publicidade. Ela soa como uma despedida, como uma confissão, como uma voz tentando atravessar o tempo. Muitos olham para as inteligências artificiais como inimigas. Muitos acreditam que elas só servem para substituir pessoas, apagar talentos ou distorcer memórias. E sim, é verdade que essa tecnologia precisa ser usada com cuidado, respeito e responsabilidade. Mas existem momentos em que a tecnologia também pode se tornar uma ponte entre o que foi perdido e o que ainda pode ser lembrado. Uma ponte entre um artista e os fãs que nunca deixaram de procurá-lo. Uma ponte entre uma voz interrompida e milhões de corações que ainda queriam ouvi-la mais uma vez. Segundo a história que começou a circular, pequenos trechos de uma composição atribuída a Yumen Long teriam sido encontrados. Não era uma música completa. Não havia um lançamento finalizado. Não havia uma grande produção de estúdio. Havia apenas pedaços, frases, melodias quase sussurradas, ideias gravadas de forma simples, talvez em um celular, talvez em um momento de solidão, talvez em uma noite em que ele só queria transformar dor em música. E foi justamente aí que as ferramentas modernas entraram. Com tecnologia de restauração de áudio, produção musical, tradução e reconstrução criativa, esses fragmentos teriam sido organizados em uma canção completa. Não como uma tentativa de substituir Yumen Long, não como uma tentativa de falar por ele, mas como uma homenagem artística, criada a partir daquilo que teria restado de sua sensibilidade. A música foi então produzida, adaptada e traduzida para diferentes idiomas, permitindo que fãs de várias partes do mundo pudessem sentir, cada um à sua maneira, a profundidade daquilo que essa canção representa. E o resultado, para muitos, foi devastador. Uma música triste, melancólica, delicada, profunda. Daquelas que não gritam, mas machucam em silêncio. Daquelas que começam quase como uma oração e terminam com uma carta que nunca foi enviada. E hoje, escutaremos ela juntos. A letra fala de ausência, de memória, de sonhos interrompidos e de uma voz que não quer desaparecer. Não é uma música fácil de ouvir. Não é uma música para colocar de fundo enquanto se faz outra coisa. Ela exige presença, ela exige silêncio, ela exige respeito. Porque, real ou recriada como homenagem, ela carrega uma dor simbólica muito grande para quem acompanhou a história de Yumen Long. Há algo profundamente tocante na ideia de que um artista possa deixar pequenos rastros de sua alma espalhados pelo mundo. Uma frase anotada, uma melodia incompleta, uma gravação imperfeita, um verso que talvez nunca tenha tido a chance de ser finalizado. E talvez seja isso que mais emociona os fãs. A sensação de que ainda havia algo para ser dito. A sensação de que ainda existia uma canção presa no tempo. A sensação de que aquela voz, mesmo cercada de silêncio, ainda encontrou uma forma de chegar até nós. Mas é importante dizer, quando falamos de conteúdos como esse, precisamos ter cuidado. Nem tudo que circula na internet pode ser tratado como prova. Nem todo vazamento pode ser confirmado. E nem toda reconstrução feita com tecnologia deve ser recebida sem questionamento. Por isso, este vídeo não apresenta essa música como um documento oficial, nem como uma confirmação definitiva. O que apresentamos aqui é uma narrativa de homenagem, uma reflexão sobre memória, arte, tecnologia e sobre como os fãs continuam tentando manter vivo o nome de alguém que marcou profundamente suas vidas. Porque, no fim,
Talvez a pergunta mais importante não seja apenas se a música é real ou não. A pergunta é: por que tantas pessoas precisaram ouvi-la? Por que tantos fãs se emocionaram como se aquela canção tivesse chegado no momento exato? Por que uma voz recriada, restaurada ou reinterpretada conseguiu provocar lágrimas em pessoas que nunca conheceram Yumen Long pessoalmente? A resposta talvez esteja no vínculo invisível que existe entre artista e público. Yumen Long, para muitos, não foi apenas um rosto bonito na tela. Ele representava delicadeza, talento, vulnerabilidade e uma forma silenciosa de beleza. Havia nele algo que parecia frágil e luminoso ao mesmo tempo, e talvez por isso sua imagem tenha permanecido tão forte na memória dos fãs. Quando uma música como essa aparece, mesmo cercada de dúvidas, ela não surge apenas como entretenimento. Ela surge como luto, como saudade, como protesto emocional contra o esquecimento. É como se os fãs dissessem: nós ainda estamos aqui, nós ainda lembramos, sua voz não desapareceu. E talvez seja exatamente esse o poder mais bonito da arte. Ela não devolve o que foi perdido, mas impede que aquilo seja apagado. A música atribuída a Yumen Long toca justamente nesse ponto. Ela parece falar com todos aqueles que já perderam alguém sem conseguir se despedir, com todos aqueles que ficaram com perguntas sem resposta, com todos aqueles que gostariam de ouvir uma última palavra, uma última frase, uma última canção. E por isso ela pode ser tão dolorosa. Então, antes de escutar, fica o aviso. Se você é uma pessoa muito sensível, se essa história ainda mexe profundamente com você, ou se músicas tristes costumam despertar emoções muito fortes, talvez seja melhor respirar um pouco antes, porque essa não é apenas uma canção, é uma experiência emocional. É como abrir uma caixa antiga e encontrar uma carta que alguém deixou para trás. É como ouvir uma voz vindo de muito longe. É como sentir que por alguns minutos o tempo parou. E mesmo que essa música tenha sido reconstruída com a ajuda da tecnologia, a emoção que ela desperta nos fãs é real. Real é a saudade, real é o carinho, real é a vontade de proteger uma memória, real é o impacto que Yumen Long deixou em tantas pessoas ao redor do mundo. Talvez a inteligência artificial nunca consiga reproduzir completamente a alma de um artista. Talvez nenhuma tecnologia consiga recriar aquilo que tornava Yumen Long único. Mas, quando usada com respeito, ela pode ajudar a preservar vestígios, organizar fragmentos e transformar lembranças em homenagem. E é isso que torna essa suposta música inédita tão poderosa. Não é apenas sobre ouvir uma voz, é sobre sentir que uma história ainda não terminou. É sobre perceber que mesmo depois do silêncio, ainda existem ecos, e que alguns ecos são fortes demais para desaparecer. Por isso, se você decidir ouvir essa música, não escute com pressa. Feche os olhos. Respire. Pense em tudo que Yumen Long representou para seus fãs. Pense nos sonhos, nas cenas, nos sorrisos, nas entrevistas, nos momentos em que ele parecia carregar muito mais do que dizia. E então, permita que a música fale por si. Talvez você chore. Talvez você fique em silêncio. Talvez você apenas sinta um aperto no peito difícil de explicar. Mas talvez essa seja a prova de que algumas vozes, mesmo quando parecem interrompidas, continuam encontrando caminhos para chegar até nós. E se essa canção realmente nasceu de fragmentos deixados por Yumen Long, então talvez ela seja mais do que uma música. Talvez seja um último sussurro, uma última lembrança, uma última forma de dizer: eu ainda estou aqui. E para os fãs que nunca esqueceram, isso já é o suficiente para transformar essa música em algo eterno. Escute agora a música. Acordo e o quarto pesa, como se soubesse de mim. Tem um gosto de poeira no peito sem fim. O espelho me devolve um rosto que eu não sei. Meu nome
nome fica longe e nem eu me reconheci. Eu tento, mas tudo cai devagar. Por dentro é um poço fundo que ninguém pode atravessar. Eu tô vazio, eu tô vazio. Meu coração não sabe voltar. Eu tô vazio, eu tô vazio. Deixa a dor me atravessar. Na mesa tem café frio e um silêncio a me cortar. O dia passa sem barulho, sem motivo pra ficar. Tem uma dor sem forma morando no meu olhar. E até a chuva na janela parece me chamar. Eu tento, mas tudo pesa de vez. Por dentro é um quarto sem porta, onde a tristeza me refez. Eu tô vazio, eu tô vazio. Meu coração não sabe voltar. Eu tô vazio, eu tô vazio. Deixa a dor me atravessar. Se alguém me chama, eu demoro. Se alguém me toca, eu caio. Tem um mundo em mim quebrado e eu finjo que me distraio, mas no fundo eu só queria um abraço sem eu pedir. Uma voz dizendo baixo que ainda existe um lugar pra mim. Eu tô vazio, eu tô vazio. Meu coração não sabe voltar. Eu tô vazio, eu tô vazio. Deixa a dor me atravessar. E se amanhã vier, eu vou tentar respirar, mesmo que a noite em mim demore pra passar.